Começar. Bom dia família YouTube, bom dia Igreja do Senhor, bom dia mulher de Deus, que Deus abençoe o seu sábado, seja fortalecida, animada, encorajada, espere pelo Senhor, porque o salmista fala, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Espere pelo Senhor, porque Ele está ouvindo o seu clamor, e em um determinado momento da história, Ele entra e ele muda todo o percurso, tá bom? Hoje, 5 de julho, o tema da nossa devocional é Gestando a Promessa. Nós iremos ler a passagem que está em Lucas, Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2. Mas, Eneida, a sugestão aqui é Gênesis 28. Você pode ler essa passagem aí de Gênesis 28, mas além dessa de Gênesis 28, a pastora Léa nos trouxe como sugestão essas duas de Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2. E antes da gente fazer a nossa oração inicial, queria nessa manhã pedir depois, Luana Mara, para você fazer a nossa oração inicial, mas antes da gente fazer a nossa oração inicial, vamos ler a passagem de Lucas? Lucas capítulo 1 são os versículos de 26 a 38. E depois nós vamos para Lucas 2, tá bom? Então, Lucas capítulo 1, versículo 26. O tema aqui na Bíblia versão A Mensagem é A Virgem teve um filho. É o título aqui na minha Bíblia. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela, alegre-se, como você foi agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo, mas ele a tranquilizou. Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, mas como? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus, nada é impossível. Se você tem o hábito de marcar sua Bíblia, eu queria nessa manhã que você marcasse esse versículo aí. O 36. Na verdade, já é o 37. Como você pode ver, grifa aí essa frase. Para Deus, nada é impossível. Já sem se conter, Maria exclamou, agora tudo está claro. Sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo, conforme todas essas palavras. Então o anjo a deixou. Agora nós vamos para Lucas 2. Vira aí a página. Lucas 2, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Encontrou aí? Lucas 2, versículos 6 e 7. No título aqui, diz assim, o nascimento de Jesus. Enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz, quando nasceu o tão esperado primeiro filho. Com todo cuidado, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Luana, Mara, bom dia, Lu. Bom dia, Neida, querida. Bom dia, bonitas.
Lu, ora por nós nessa manhã, por favor. Obrigada, tá? Pai, muito obrigada por esse dia que começa de uma forma tão especial, com a gente aqui, Deus, reunidas na tua presença, Senhor, para ouvir de ti, Deus, e para receber, ó Deus, uma porção nova de alimento que enriquece a nossa alma nesse dia. Queremos te pedir, Deus, que os nossos corações sejam terra fértil para a semente, Senhor, que já está sendo lançada a partir dos testemunhos, a partir da leitura da palavra e que vai vir com a devocional, Pai. Que cada uma de nós aqui receba aquela porção que o Senhor tem, Pai, e que nós saibamos cuidar e tratar essa semente, Deus, para que ela, ó Deus, floresça em nós e dê muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, pelas tuas filhas, Senhor, que têm colocado, Senhor, as dificuldades e pedido oração, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja o socorro bem presente na angústia, Pai, em nome de Jesus, e que dê as armas e as estratégias certas para as batalhas que as tuas filhas estão enfrentando, Pai. Porque a batalha é do Senhor e as estratégias vêm de ti, Senhor. As estratégias da vitória, elas não vêm do nosso conhecimento, elas não vêm, Senhor, da nossa experiência, ó Deus, mas elas vêm de ti, porque o Senhor não tem pontos cegos, o Senhor enxerga todas as coisas como são, ó Deus, na totalidade, ao contrário de nós, Senhor, que só vemos em parte. O Senhor vê todas as coisas, então eu quero te pedir, traz estratégias para esse tempo, para as batalhas desse tempo, para que as suas filhas sejam vitoriosas, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor, essa devocional tem um título tão especial, Senhor, que é Gestando, Senhor, que fala de espera, Senhor, mas também mais de uma espera com expectativa, de algo que vai, ó Deus, trazer alegria, Pai, e que nós possamos, ó Deus, aprender, como a Eneida disse aqui, né, esperar no Senhor, mas esperar da forma correta, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Lulu. Muito obrigada. Vamos para a nossa leitura? Então, hoje, dia 5 de julho, Gestando a Promessa. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículos 2 e 4. Gestando a promessa. Há um clamor que Isaías faz ecoar no coração da humanidade. Fenda os céus, ó Deus. Isaías 64, 1. O desejo ardente é pela manifestação visível da glória divina, que transforma realidades e faz tremer nações. O profeta implora por uma intervenção para que o céu influencie a terra. Essa oração é a inspiração divina, um desejo que Deus colocou no nosso coração. Ele quer agir e escolheu fazê-lo por nosso intermédio. O rasgar dos céus não é apenas uma expressão poética, é um ato de guerra contra as forças das trevas. Quando Jesus foi batizado, os céus se rasgaram. Esse evento representou a vitória do reino de Deus sobre os poderes do inferno, que aguardavam ansiosos pela promessa. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. As trevas mais densas não podem fechar o céu que foi aberto. O céu agora habita em nós. Temos uma atmosfera celestial no nosso coração. A realidade externa deve submeter-se à realidade interna. Como Maria, precisamos gestar a promessa até o seu nascimento. Conceba, nomeie, carregue e veja o cumprimento do que Deus lhe prometeu. Não lute contra a promessa com as suas palavras. Permita que o Espírito Santo desça sobre você e abra os céus, para que o milagre se manifeste. Amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia. Eu já fui ministrada só com a leitura. E vocês? Coisa linda o texto de hoje, né? Gestando a promessa. Eu sei que aqui, nessa devocional de hoje, a gente tem várias mães, muitas, mas também tem muitas mulheres que ainda não são mães, mas que estão aqui gestando sem ter ideia do quanto é fértil, de quanto o seu útero espiritual
ele atua e trabalha com você. O texto de hoje e a nossa devocional começa com um texto lindo de Isaías falando que Deus ele abre os céus, ele rasga o céu. Né? O bispo está aqui, o bispo J.B. Carvalho está aqui nos trazendo uma realidade tão especial, ver um Deus que ele habita na eternidade e, se for preciso, ele rasga o céu, ele abre o céu, ele fenda os céus para poder se manifestar. Então, no primeiro parágrafo, ele fala sobre essa movimentação especial de um Deus que ele pode fazer toda e qualquer coisa para que você entenda qual é o seu papel hoje na vida da sua família, na sua vida, e no dia de hoje, dia 5 de julho. Você é uma mulher, uma pessoa que pode gerar a vida e a vida em abundância. E eu já chego nesse ponto já já. E aqui ele continua falando que Isaías, o profeta, ele faz disso uma oração, ele implora a intervenção de Deus num termo, numa expressão extremamente forte. Senhor, fenda os céus e vem, rasga o céu e vem agir, vem fazer algo, vem intervir. Ô, Bonita, você tem aí hoje uma situação em que você precisa que Deus entre com toda a força? E que você tenha essa sensação de que você precisa que Deus venha com toda a determinação e força para poder agir, foi o que Isaías teve. Isaías estava aqui nesse lugar de oração diante de alguns inimigos, e a oração dele foi essa. Ele, Deus, quer agir e escolheu fazer essa ação, essa intervenção por meio de você e de mim, por nosso intermédio. Ele é o Deus que não só ele rasga o céu e não apenas é uma expressão, mas um ato de guerra contra as forças das trevas. A gente já vem numa sequência de vários devocionais em que a gente tem aprendido que a gente precisa se localizar, se encontrar nesse campo de batalha que a gente tem muitas vezes na nossa vida. Mas muitos de nós também estamos naquele lugar de celebrar a vitória. Nesse momento aqui, o que a gente está recebendo é a estratégia, o termo, a expressão, o ensinamento do que Isaías fez. Vai ter momento que você vai estar diante de uma situação, de um grupo de inimigos, ou até nenhum inimigo, até às vezes você mesma, em que você vai precisar entender que Deus vai usar a sua vida para que você tenha a sensação de que ele está vindo. No outro parágrafo, começa falando que Jesus, quando foi batizado, e a pomba vem ali, junto com João Batista, ele diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, era Deus rasgando o céu, abrindo o céu e vindo intervir na história e na história do seu filho. E aí ele começa a dizer que as trevas mais densas não podem fechar o céu que foi aberto. O céu agora habita em você, Bonita. Você já imaginou essa expressão? Já imaginou esse significado? Que você, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você o convidou para fazer parte da sua vida, o que Deus estava fazendo era colocando um pouco do seu espírito, habitando com seu espírito em você. E quando você toma essa decisão de conversão, de mudar de rota, de você entender que a sua vida tem um dono, que você tem Ele como Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que você agora é guiada pelo Espírito. E quando a gente é guiada pelo Espírito, que expressão especial, né? Saber que Ele habita em nós e que agora o céu foi aberto e você e eu somos os veículos, somos os instrumentos da manifestação desse Deus. O céu agora habita em você. O céu agora habita em você. O Espírito Santo faz com que a realidade do céu seja a mesma realidade que eu, Leia, vivo aqui. E a gente é tão pequena, né? Tão limitada. Qualquer gotinha daquilo que Deus faz, a gente já fica
né, extasiada. Então, deixa eu te dar uma palavra. Hoje, nesse sábado, Deus está nos chamando para muito mais. Ele está dizendo que dentro de nós, quando ele rasga o céu, quando ele abre o céu e ele habita em você, a realidade do que tem no céu é muito especial e você precisa viver. E aí ele continua: o céu agora habitando em você, você tem uma atmosfera do céu no seu coração. E a realidade que está dentro vai se submeter ao que está fora. Vou falar de novo. A realidade de dentro, que você manifesta o céu, agora se submete à realidade de dentro. E eu quero chamar sua atenção para isso, que muitas vezes aquilo que está em volta de nós parece que tem uma força tão absurda, né? Uma voz, que é o que a gente ouve, uma circunstância que às vezes a gente visualiza, aquilo que às vezes, bonita, eu atendo muitas mães. E às vezes as mães me trazem algumas dores que acabam afetando as crianças, que é uma dor que não é nossa, que não é dela, que não leva o seu nome. É a dor da mãe, é a dor do pai dela, é a dor da irmã, do cunhado, da cunhada, é a dor de alguém que ela convive no trabalho. Às vezes é uma dor que não pertence a nós, mas a gente abraça como se fosse. Então, deixa eu te dar uma palavra. Para a gente poder gerar promessa, a gente precisa ter clareza daquilo que Deus tem para mim e para você. E essa dúvida ou esse engano de que a gente precisa carregar a dor do outro para ser boazinha é uma mentira. Para com esse lugar. Você não precisa ficar o tempo todo provando que você é boazinha, que você se preocupa. Não, às vezes você não se preocupa. E está tudo bem quando você é verdadeira, quando você é, de fato, aquela pessoa que vai trazer a verdade sobre aquela circunstância. Eu encontro muitas mulheres que, em nome de ser boazinhas, elas são extremamente afetadas, adoecidas por dentro. E aí, o que a nossa devocional está dizendo é que é dentro o lugar onde o Espírito Santo, que abre o céu, que rasga o céu, que fenda os céus e que manifesta sobre nós o céu que habita em nós, é dentro. Então, ele precisa estar bem, ele precisa estar com espaço. Mas a gente não tem espaço, não, bonita? Tem não, porque a gente já ocupou ele demais, com pensamentos, com desistência, às vezes com a palavra alheia, que não tem nada a ver com o que você é. E aí, no final, foi por isso que eu sugeri a leitura de Lucas, a gente se encontra com essa querida, com essa mulher, com essa especial mãe de Jesus. Essa mulher que trouxe para nós hoje o entendimento do que é gerar uma promessa. E eu quero usar os verbos que o bispo usou aqui, porque ele fala conceba, nomeie, carregue e veja o cumprimento. Conceber, aqui para Maria, foi uma ação celestial. Ela não ia poder ter filho, ela não poderia gerar, mas o conceber pertence ao Senhor. Você tem, às vezes, uma ideia, a gente tem falado sobre isso, né? Sobre pensamentos, e isso que você tem precisa ter a marca, a presença, a influência de Deus. Conceber não é um ato seu e meu, mas está à disposição de Deus, sim. Foi o que Maria fez. Maria estava 100% à disposição do eis-me aqui, Senhor. Mesmo que, sendo mãe do Salvador, ela tivesse que enfrentar tantas coisas. E a segunda coisa é nomeie. Ela concebeu, Maria concebeu, e concebeu por causa da obra do Espírito. Ela nomeou um nome que foi escolhido do céu. O nome de Jesus foi escolhido pelo céu, pelo Pai. Não foi ela que escolheu o nome de Jesus. Gabriel veio e disse para ela, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco.
E aí ela carrega, gente, pensa, ela carregar o menino que ela sabia que seria o salvador do mundo, porque antes de ter a concepção, antes de conceber, antes de nomear, ela já tinha a clareza do que o céu ia trazer. E finalmente ela viu o cumprimento da promessa por meio do seu filho na terra. E eu quero te trazer essas palavras. Conceba, mas conceba, gere com a parceria do Espírito Santo. O seu lugar de gestar hoje da sua promessa é impossível? Esse é o lugar onde o Espírito Santo ama abrir o céu e entrar. É impossível a gente olhar para Ana, que era estéril, e ver que ela traria Samuel, mas Deus trouxe a bênção dela ser mãe de filhos, ser mãe de multidões. E no texto que a gente leu, a gente viu Isabel, que também era estéril. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que não importa como esteja o seu ventre hoje, o seu ventre espiritual, ele é o lugar do depósito do milagre. Se ele é estéril ou se ele nem tem a possibilidade de gerar, hoje Deus está dizendo: gere as minhas promessas. Qual é a promessa que você hoje está abraçando para falar? Isso vai se cumprir no mês de julho. Isso daqui é minha, essa promessa Deus escreveu para mim. Você tem às vezes essa sensação? Gente, o Salmo 23 para mim, de vez em quando, eu penso que Deus escreveu só para mim. E ele ainda fala assim, o texto: o Senhor é o meu. Ah, bonita, desculpa, mas ele é meu pastor. E ele, por ser meu, da Leia, exclusivamente da Leia, ele me faz pensar, confiar que nada me faltará. Essa é uma boa promessa que eu quero inspirar o seu coração. Para você, você fala assim: não, pastora, mas eu também estou lendo, ele é meu, para mim, aqui no meu lugar de presença, o Senhor é o meu pastor. Essa é uma promessa tão pessoal, tão maravilhosa, que eu quero te inspirar a conceber, a nomear, a carregar e a ver o cumprimento de todas elas. Então, a minha sugestão para esse sábado é: perca tempo, invista tempo em buscar qual é a promessa que você vai gerar nesse mês de julho. A gente está no dia 5. Ainda faltam vários dias para você poder ver Deus trazendo a promessa, o cumprimento da sua promessa. E aí, no final, ele fala assim, esse texto: conceba, nomeie, carregue e veja o cumprimento do que Deus lhe prometeu. Não lute contra a promessa com as suas palavras. Há um poder absurdo naquilo que você fala. Então, por favor, saia dessa devocional hoje, abençoando os seus filhos, abençoando o seu marido, abençoando a sua casa, abençoando o seu trabalho, abençoando aquilo que você tem. Pastora, você está falando isso, que você não sabe a realidade que eu vivo. Não, eu não preciso saber. Eu preciso ter a certeza que a sua boca é veículo daquilo que você vai gerar. Pastora, meu marido é muito difícil. Pastora, as crianças estão dando muito trabalho. Nossa, eu estou num nível de estresse. Então, bonita, deixa eu te dar uma notícia. Eu atendo mãe todo dia. E quase todas as vezes que eu atendo, o problema não é a criança, olha aí, é nosso. Quando a mãe se ajusta, todas as coisas parece que vêm e é colocado na prateleira de forma especial. E eu quero abençoar a sua vida, para que você declare a palavra correta nesse dia, não só nesse dia. Eu queria combinar com você e eu sermos aquelas que vamos usar a nossa palavra para, durante o mês de julho todo, gerarmos promessas. E quem gera promessa não é ranzinza, não é mimizenta, não é tretenta, não. Se ocupa com a gestação. E você consegue imaginar a Maria tretenta? Mimizenta? Gente, ela correu para a casa de Isabel. Para quê? Para se ocupar numa conversa que traria o céu. E eu quero te incentivar a trazer sobre a sua vida, a sua realidade, palavras de bênção que tragam a gestação da sua promessa na sua casa. Quero lhe incentivar a encontrar pessoas que, como você, podem ter conteúdo de bênção para você poder se ocupar. E, finalmente, diz assim: permita
que o Espírito Santo desça sobre você e abra os céus para que o milagre se manifeste. Você está esperando aí um milagre? Pastor, o que eu estou vivendo, o que eu estou pedindo, o que eu estou orando, por isso que eu estou nessa devocional, porque eu tenho uma meta de ver Deus fazendo um impossível para mim. É por isso que eu estou aqui. E eu tenho o nome do meu milagre. Pastora, nem tenho, está tudo tão bem. Então, amiga, celebre, agradeça, entregue a Deus a gratidão. Sabe por quê? Logo em seguida, lá no Lucas 2, não, no Lucas 1 mesmo, eu quero achar o Magnificat de Maria. Achei para mim, Eneida, o Cântico de Maria. Onde é que está? Eu quero dar esse texto para as bonitas lerem. Porque depois que Maria concebeu, nomeou, carregou e viu, ela cantou. Ah, gente, ela cantou uma canção tão maravilhosa que isso já virou melodia de várias formas no mundo inteiro. Ela estava... 46, pastora. Fala aí. O Diga. 46, a partir do 46. O 2,46? Lucas 1, 46. O título está assim. Tá. Então Maria irrompeu em louvor. 46 a 55. Lucas 1, 46 a 55. E eu quero fechar a devocional de hoje cantando a letra da música de Maria. E Maria ainda nem tinha tido o bebê, mas olha só que coisa mais especial. Meu coração extravasa em louvor a ti, meu Deus. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim e ver o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso, dispersou todo arrogante e todo orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos, deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Isabel, seu filho, escolhido, por sua eterna misericórdia, e sentiu-se compelido. Cumpriu-se a promessa. Está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Ai, gente, coisa linda, né? Uma mulher que concebeu, uma mulher que nomeou, que carregou a solução do mundo inteiro, e ela viu o cumprimento da promessa. Antes de ver o cumprimento da promessa, Maria está aqui, adorando ao Senhor e reconhecendo que ela era uma bem-aventurada, uma agraciada, uma mulher extremamente especial que o mundo não esqueceu. Olha a oração de hoje. Senhor, que os céus se abram sobre mim, que a sua vontade se manifeste na minha vida. Eu concebo a sua promessa em meu coração e creio que no tempo certo ela nascerá. Faz-se em mim conforme a sua palavra. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa manhã, por nos encontrarmos com Isaías fazendo uma oração tão forte. Que expressão, Senhor, absurdamente forte, dizendo, Senhor, você não está vendo, não? A gente aqui com esses inimigos, Senhor, se for preciso, rasga o céu e vem. Senhor, o Senhor é esse que rasga o céu e vem, então eu estou esperando. A sensação que eu tenho de Isaías é que ele está ali no lugar de tanto desespero, que essa expressão maravilhosa nos ensina o poder de um Deus que não fica só assistindo, que é distante, que fica sentado no trono o tempo todo e não intervém. Não, Senhor. Senhor é o Deus que se inclina, como dizem Salmos, e olha para nós e alimenta os animais da terra. É o Senhor quem dá a chuva, quem dá o sol. É o Senhor quem cuida da formiga. Deus, como a formiga me ministra, sabendo que é o Senhor quem cuida dela. Quem olha para a natureza consegue ver o Deus e a mão poderosa quem tu és.
Obrigada por essa oração tão especial de um homem que sabia quem o Senhor era. Isaías te conhecia e por isso ele fez essa oração. E hoje nós queremos dizer, Senhor, abra os céus e venha na vida de cada uma dessas mulheres que estão acessando esse conteúdo. Abra o céu e intervenha no impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Trouxe para Isabel, a mulher estéril e avançada em idade, a solução de preparação do caminho do Messias. E o Senhor trouxe para Maria, uma virgem, a concepção do Salvador do mundo. Ó Deus, que a gente encontre muitas Marias, muitas Isabéis hoje, que nesse dia a gente encontre com mulheres que geram, que estejam gerando a promessa. Nós queremos, ó Deus, viver como Maria viveu, entendendo que a gente pode ter da tua parte a concepção, Senhor, queremos conceber, queremos dar nome, queremos carregar. Ah, meu Deus, como eu fico imaginando Maria carregando Jesus, olhando para ele e não tendo ideia do que era ser a mãe do Salvador. A gente, às vezes, carrega a promessa na nossa mão, no nosso braço, no nosso colo, e a gente não tem ideia do Deus que o Senhor é, então se manifeste para nós, porque foi no cumprimento das promessas em Jesus que Maria viu tudo isso se cumprir. E obrigada por esse coração tão especial que Maria tem em nos ensinar essa canção, antes mesmo de carregar, antes mesmo de ver as promessas se cumprindo. O coração dela estava apto, pronto, para poder adorar ao teu nome. Senhor, para muitas de nós, o milagre ainda não chegou. E nesse dia nós vamos ocupar a nossa boca, adorando o seu nome, trazendo um novo cântico, um cântico que tem a ver com aquilo que o Senhor é para nós. Que lindo olhar Maria te magnificando, olhando Maria declarando aquilo que ela estava gerando. Eu acho que ela estava tão feliz, Senhor, de saber que a qualquer momento, esperando o Salvador chegar, ela poderia ver a manifestação do teu amor dentro da casa. Nessa manhã, o Senhor está nos chamando para vivermos o que Maria viveu. A clareza de mulheres que estão gerando e que, enquanto geram, cantam. Que, enquanto geram, louvam. Que, enquanto esperam, aguardam no Senhor, usa a adoração como uma ferramenta para desbaratar o inimigo. Oh, Deus, que o Senhor nos ajude a usar na nossa boca para a gente glorificar o teu nome. Obrigado por essa devocional tão doce. A sensação que eu tenho hoje é que essa devocional ela tem uma doçura para nós vivermos e gerarmos a promessa que o Senhor tem para cada uma de nós. Aquelas que não têm uma promessa tão viva na mente, que o Senhor traga nessa hora em que elas estão buscando e querendo saber qual é a minha promessa de hoje, Senhor. Leva a Deus a cada uma delas a encontrar a palavra que vai ancorar o seu coração nesse mês. E obrigada por aquelas que já estão tendo a promessa no colo, materializada. E obrigada por aquelas que já estão celebrando o teu nome, vendo a solução, aquilo que geraram, a promessa cumprida. Nos fortalece nesse dia e muito obrigada pelo amor que o Senhor tem por nós, em nome de Jesus. Amém. Ai, bonita, amém, bonita. Amém. Bonita, você também chora com Maria, bonita? Ai, eu choro, bonita. Eu sei que tem muita gente aqui nessa devocional e gente que acessa esse conteúdo, que são pessoas que frequentam uma igreja católica, que frequentam uma igreja que não é evangélica. E eu quero dizer para você que eu sei o quanto você ama Maria e nós também. E nessa manhã eu quero agradecer a Deus por você estar aqui, vendo Maria sendo a nossa inspiração de amor, de um Deus que faz a promessa se cumprir. Amém? Deus abençoe você que está aí no YouTube, um dia abençoado e cheio da graça do nosso Deus. Um beijo.